Amém. Bom dia, graça e paz. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao nosso canal ADEX. Seja bem-vindo a mais uma escola dominical nessa manhã de domingo. Nós estamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Ceilândia Sul, pastoreado pelo pastor Luiz Carlos Nunes. Estou aqui com o pastor Jaril mais uma vez. Deus A paz do abençoe. Senhor. Amém. Hoje nós estaremos ministrando a lição aqui, né? E eu quero convidar você para que nessa manhã você, a sua casa, a sua família esteja conosco, né? Adorando ao nome do Senhor, ouvindo a palavra de Deus nessa manhã e aprendendo mais dele. É, Nós estaremos deixando, vai aparecer aqui embaixo o QR Code e você pode baixar a nossa revista para estar acompanhando também. Nós estaremos com o texto da Bíblia, né? Nós faremos uma exposição um pouco diferente hoje, mas você também pode acompanhar pela Bíblia, pelo texto que nós estaremos lendo e pela revista também, tá bom? Chame sua casa, sua família, né, nessa manhã, pegue sua Bíblia, pegue sua revista para que você possa acompanhar a palavra de Deus, amém? Vamos estar orando a Deus nessa hora para nós estarmos começando, para que o Senhor venha abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, nos iluminar e nos dar graça para que Ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Pai amado, Deus querido, nós nesta hora, Pai amado, te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade. Senhor, nós nos colocamos na Tua dependência, Senhor. Pedimos a Tua graça nesse momento, para que o Senhor venha, ó Pai amado, nos ajudar, Senhor, a transmitir aquilo que Tu queres, ó Pai, para que nós possamos ser fiéis à Tua palavra, Senhor, fiel ao que está escrito, não acrescentar nada mais, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai amado, possa trabalhar, ó Pai amado, na necessidade individual de cada pessoa que está ouvindo, que está aqui neste momento, Senhor, ouvindo essa palavra, e que o Senhor possa aplicar ao coração, Senhor, que o Senhor possa trazer a luz aos corações, ó Pai amado, que nós possamos, ó Pai amado, ser não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa nos dar alegria, que a Tua palavra possa nos dar, ó Pai amado, fé, ó Pai, aumentar a nossa fé, que a Tua palavra possa vir nos dar vida, Senhor, que a Tua palavra possa nos dar conhecimento, ó Pai amado, porque é através do conhecimento das Tuas Escrituras que nós aprendemos quem Tu és, que nós aprendemos, Senhor, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer da nossa vida, como nós devemos ser, como nós devemos nos portar, Senhor, neste mundo, ó Pai amado, perante o Senhor, ó Pai amado. Que o Senhor venha abençoar a cada casa, Senhor, a cada lar que está, ó Pai, neste momento, escutando essa palavra, Senhor, vendo, ó Pai amado, ó Pai, conosco, ó Pai amado, trabalhando, ó Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida, cada família, Senhor. Ser conosco nessa manhã, ser conosco nessa hora, ó Pai amado, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos começar a trabalhar o nosso texto. Nós estaremos estudando nessa manhã a nossa lição de número 4. A lição ela diz o seguinte: os pecados são revelados pelas leis eternas de Deus, tá bom? Então este é o tema da nossa revista, é a quarta lição que nós estaremos estudando hoje, tá bom? E o texto de referência dessa lição, para você que não tem a revista aí para você acompanhar conosco, o texto se encontra em Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 25, tá bom? E aí, depois da leitura, nós estaremos aqui com o pastor Jaril discutindo, né, falando sobre o texto, falando das aplicações do texto, o que esse texto ele tem a nos ensinar, né? O que esse texto tem a nos mostrar, e nós estaremos aplicando, né, destrinchando, tentando destrinchar esse texto e ao mesmo tempo também aplicando para as nossas vidas pessoais, para a nossa vida cristã. Pastor Jaril. Mais uma vez, a paz do Senhor, queridos. Vamos fazer a leitura do texto e em seguida vamos estar ponto a ponto comentando aquilo que
nós compreendemos e está intimamente ligado ao tema da nossa lição de hoje. Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 25, e tem aqui como um subtítulo esse texto: a lei e a promessa. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isso é, Cristo. 17. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus, porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se trata ou quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. 21, já traz aqui como subtítulo o objetivo da lei. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Esse é o texto, eu li na versão, a linguagem de hoje. Então, perceberam que é uma linguagem bem mais tranquila a compreensão, a retórica de Paulo aqui ficou mais suave, como um diálogo que ele estava tendo ali com a igreja da região da Galácia, a qual foi direcionada essa carta. Então esse é o texto que irá referendar a nossa lição, e aí com o irmão Lamarck para a gente começar a comentar alguns pontos que é tratado aqui. Bom, nessa passagem em si, né, nós temos todo um contexto de Gálatas, né? Depois o pastor Jario ele pode trazer para a gente. Mas nessa passagem em si, Paulo ele vai estar comparando dois sistemas de salvação, né? São dois sistemas de salvação. O primeiro é aquele que Paulo chama de aliança, né? Aquele que foi dado a Abraão. Então esse é o primeiro sistema de salvação, né? Só que depois, 400 anos depois, mais de 400 anos depois, né, Deus vai se revelar aos descendentes de Abraão e vai dar a lei para eles. Então você veja que Deus dá a promessa primeiro a Abraão, né, a promessa, e que a gente vai ver que é pela fé, mas mais de 400 anos depois, 430 anos depois, né, Deus vem se revelar aos filhos
de Abraão e lhes dá a lei, né? Só que os judeus, eles não compreenderam que a lei que foi dada 430 anos depois era apenas um acréscimo, não era a promessa em si, né? Era apenas um acréscimo ao que? A aliança que Deus tinha feito posteriormente com Abraão, que já havia estabelecido, né? E eles entenderam que era uma aliança, que era um novo esquema que Deus estava dando, um novo esquema de salvação que Deus estaria dando para o povo, que eles tinham que serem orientados por aquilo dali e guardarem todos aqueles mandamentos. São vários, não são só os 10 mandamentos, mas são várias outras leis, e eles entenderam que aquilo que Deus deu 430 anos depois, era um outro tipo, um outro esquema de salvação, e não era. E eles entenderam que eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que guardar aquela lei, eles tinham que perseverar naquela lei, e perseverar naquele esquema, e através deles eles seriam salvos. E o que isso nos ensina? O que isso vai nos ensinar? Talvez hoje, no nosso Brasil, né, principalmente aqui no nosso contexto, nós não tenhamos, talvez não tenha tanta importância isso, né? Porque você não tem um movimento conciso que quer trazer, que quer judaizar a igreja cristã. Você tem alguns pontos, você tem algumas pessoas que aparecem de vez em quando, vamos voltar, né, às referências judaicas, mas nada que venha fazer com que uma ameaça real, né, uma ameaça ferrenha à igreja. Mas qual é a ideia que está por detrás disso? Qual é a ideia dessa questão de esquema de salvação através da lei? A ideia que está aqui é a ideia do mérito, de você ser salvo através das suas obras, de você ser salvo porque você é o quê? Porque você é bom, porque você faz coisas boas, porque você dá esmolas, né? Porque você faz alguma coisa. E não é difícil nós vermos igrejas, infelizmente hoje, né, muitas igrejas trazendo essa ideia que você tem que fazer algum esquema, você tem que fazer algo para que você mereça a salvação. Não é aquela indulgência descarada, mas eles trazem algo. Olha, você tem que sacrificar tal coisa no altar, você tem que sacrificar a sua vida, então você tem que fazer tal propósito, você tem que fazer isso daqui, e através disso ensina que o quê? Não, então a salvação é pelos meus esforços. Se eu largar o pecado, se eu lutar contra o pecado e ser santo o suficiente pelas minhas forças, então eu mereço ser salvo. Opa, já não é pela graça então, porque quem nos faz largar, quem nos faz deixar o pecado, é a graça de Deus, é Jesus Cristo, não pelos nossos próprios esforços, né? Então nós temos essa noção. Então essa questão ela é perigosa porque a ideia que está por trás disso é a questão do mérito, é a noção, é a doutrina de que a salvação não é pela graça, né? Que a salvação ela vai ser porque pelo meu merecimento, pelo meu esforço. Quanto mais eu faço, quanto mais eu sou ativo na igreja, quanto mais eu me esforço, mais eu tenho direito à salvação. Então essa era a questão inicial desse texto que eu queria trazer, pastor Jario. Esse era o grande dilema que Paulo ele tem ali ao escrever essa carta. Então a gente vai dar uma passeada pelos versículos para que isso fique claro. Qual é o objetivo de falarmos sobre a lei? É importante distinguir, quando nós falamos aqui das leis eternas ou leis morais, né? A lei moral de Deus, a gente separa, e essa é uma confusão que até os nossos dias a gente percebe
que há ainda uma incompreensão com relação à pessoa de Cristo e à consumação ali da sua obediência à lei. E quando fala que a lei ela não mais tem a sua notoriedade nesse processo da salvação, né? Mas o que Paulo tá falando? Então, quando a gente entende que havia as leis cerimoniais, as ordenanças e uma lei civil que era diretamente para a nação de Israel, quando fala lá dente por dente, olho por olho, então eles iriam agir de acordo com a agressividade de outra nação. É uma lei que está à parte no sentido de que não foi uma vontade de Deus, mas uma permissão de Deus para que a nação de Israel pudesse ter ali as suas leis humanas, o seu código ali de leis civis, de relacionamento, como nós temos hoje, vários acordos com outras nações para estabelecer um diálogo, para estabelecer um comércio. Então tudo isso é bem amarrado, e ali Israel tinha também, e a Bíblia vai referendar isso. Então quando a gente fala das leis em que são eternas, é porque eram leis que já havia antes do Sinai. Os 10 mandamentos vai ser somente um resumo disso. Então, lá no céu, quando Lúcifer pecou, é porque ele já infringiu um padrão moral de Deus. Então, essas leis, elas já havia antes do cativeiro, ali antes do período do povo no Egito. E aí Paulo começa aqui no verso 15, fala assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. O que ele queria dizer? É que quando em Jesus se cumpre a promessa e há um cumprimento da lei, o sacrifício de Jesus, a obediência de Jesus, ela foi suficiente para ofertar àquele que cresce no sacrifício a oportunidade de ser salvo. E a igreja aqui dessa região da Galácia, elas estavam dizendo que não era suficiente aquilo que Paulo pregava. Havia necessidade de continuar com a ordenança, com todas aquelas leis cerimoniais. Um exemplo claro aqui era a circuncisão, que eles falavam: olha, isso que Paulo está pregando, em partes ele tem o seu valor, mas precisa de acrescentar. Então Paulo fala aqui que quando há um acordo, quando há um contrato, não há necessidade ou não há uma brecha para que se acrescente alguma coisa. E ele estava falando que o sacrifício de Cristo, o cumprimento da promessa feita lá a Abraão, estava consumado, era suficiente. Aí vem o verso 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz e as descendência, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então, ele quer simplesmente mostrar que a promessa feita e a alusão à fé de Abraão ali, ele vai falar: olha, não é as descendências, mas sim aquele a qual foi feita a promessa, que é a pessoa de Jesus. Aí o verso 18 diz: porque a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Parece confuso, né? Aqui, quando Paulo ele vai fazer esse trocadilho. Mas o que Paulo quer falar, quer explicar, deixar claro aqui? Porque a lei de Deus, essa lei a qual está fazendo referência, é uma lei que é antes
antes da promessa. Ela já era, quer dizer, tudo que é de Deus é eterno. Então, a lei é eterna, ela estava antes. Por isso que Paulo, ele faz essa, já não provém da promessa, mas pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Ao verso 19, que é o que está na nossa revista. Aí Paulo vai falar assim: logo, para que a lei? Para que a lei? Se a promessa, aí ele vai fazer aqui, trazer um outro personagem, que vai naquele momento causar um desconforto para os seus ouvintes, ou para seus leitores, aqueles que foi direcionada a carta. Então, para que a lei? Paulo vai respondendo, foi ordenada por causa das transgressões. Então, no momento em que Deus, ele vai pedir, ele vai dar, porque a Bíblia diz que Deus vai escrever com o seu próprio dedo a lei, o decálogo ali, os 10 mandamentos, é por causa das transgressões do povo. Então Deus vai fazer com que aquela lei, ela seja entregue, ela é dada pelo próprio Deus ao povo, para mostrar o padrão ou a ética de Deus ali, o padrão de Deus, as ordenanças de Deus, que são ali, naquele momento, o grande livramento para o povo. Então ele diz, por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quando ele traz aqui a lei, e aqui a lei que ele faz referência é mais ou menos aquilo que vai conduzir você, vai conduzir a promessa que foi estabelecida, foi feita. E aí ele diz que essa promessa, e aqui, irmãos, não confundem, em algumas versões vai ser mais clara, porque Paulo, ele vai fazer um trocadilho em que mostra, ao mesmo tempo que ele está falando das leis eternas, aqui fala também das leis rituais, das ordenâncias, para que aquela posteridade pudesse usufruir da promessa que foi feita. E aí entra a figura do medianeiro. E quem é esse? O verso 20 diz: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Quem é essa figura, amado, que ele traz aqui para essa discussão? Então vamos lá. A figura, falar? Sim, não pode falar. A figura que Paulo traz do medianeiro, ele está falando que a lei veio através de quem? As leis, as ordenanças para o povo, as leis cerimoniais, dos rituais, das festas, dos estabelecimentos, daqueles procedimentos que o povo tinha que ter anualmente. Então estava falando de Moisés, e era a grande questão, porque quando se fala da promessa, vem a figura de Abraão, ao qual foi feita a promessa. E a promessa, quando ela ocorre, quem vai ser o descendente, a qual a promessa vai se consolidar, ou a promessa vai se estabelecer, é Jesus. E os judeus, naquele momento, vai falar assim: peraí, e a lei? E Moisés? Onde Moisés fica? O grande questionamento. Então eles questionavam, e Paulo vai estar falando desse medianeiro, ao qual chegou, a qual foi o instrumento de Deus para que a lei chegasse ao povo, a lei chegasse à posteridade, né? Aí o verso 21, aí Paulo, acredito que Paulo, ele no momento em que ele responde, ele faz um questionamento como se fosse para a igreja que estava recebendo aquela carta. Aí ele diz assim: logo, a lei é contra as promessas de Deus?
Então, peraí, então me responda. Se estão questionando com relação à promessa e o seu descendente, que é a pessoa de Cristo, ao qual Paulo estava pregando ali, a qual a salvação chegou para aquela igreja, para a nossa igreja, e aí Paulo vai jogar para eles, fala assim: olha, a lei é contra as promessas de Deus? Ele começa: de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, perceba, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas o que Paulo estava falando? É que a lei, ela é incapaz de gerar vida, de dar vida. Ela pode te conduzir à vida, ela pode te orientar a ter vida, mas ela em si, ela não tem essa capacidade. É isso que Paulo está explicando, porque se fosse para ter a vida, para ser vivificado, para você ser justificado, para você ter conhecimento pleno ali, teria sido pela lei, mas não é pela lei, é pela promessa, pelo seu descendente, que é Jesus. Pastor Jario, eu queria voltar só um pouquinho no verso 19 e 20, só para dar um exemplo, né? Que aqui ele vai falar, nesse contexto, vai falar sobre 3 propósitos da lei, né? Você já disse que a lei, a primeira, ela foi dada para caracterizar a transgressão, né? Para mostrar, isso daqui é errado, né? Então a lei, ela foi adicionada por causa da transgressão, né? Ela não substitui. Então a lei, ela não substitui a promessa, ela só foi acrescida para mostrar, isso daqui é pecado. Então isso vai significar o quê? Que Deus deu a lei como objetivo de caracterizar mais claramente a necessidade do descendente. Então a lei, ela vai mostrar que nós precisamos. Que descendente é esse? Não os descendentes carnais de Abraão, né? Mas o descendente que haveria de vir e que veio, que é Jesus Cristo. Então a lei, ela vai mostrar claramente que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um dependente, né? Porque uma vez que a lei diz isso, olha, a lei diz: não faça isso ou faça aquilo. Uma vez que a lei, ela mostra isso, a transgressão, ela fica mais clara, né? Fica mais clara para você: olha, então eu não posso fazer por causa disso, então eu posso fazer isso daqui. Então ela vai ficar bem mais clara, né? Então um exemplo que nós temos é o seguinte: você vai ao médico, né? Você vai ao médico, você está com algum problema. Então você vai ao médico, eu creio que todo mundo já foi ao médico. E todo mundo na vida, eu acho que já tirou um raio-x, que é aquela chapa grande, né? Então você vai no médico, você está sentindo uma dor. Imagine que você vai ao médico, você fala para o doutor: olha, doutor, eu estou sentindo uma dor muito forte aqui no tórax. E aí o médico, ele vai lá e tira um raio-x seu, tá bom? E aí ele vem, e aí ele mostra para você: olha, você está com tal problema, né? Tuberculose, alguma coisa, ou seja que for. E ele mostra a chapa para você. Então é uma chapa grande, né? Todo mundo já viu um raio-x. Agora imagine que esse médico, ele fala para você: olha, eu vou pegar esse raio-x, você vai levar esse raio-x para casa, você vai esquentar uma água, você vai colocar esse raio-x que está mostrando o seu tumor, você vai pegar esse raio-x, você vai colocar na água fervendo, vai fazer um chá desse raio-x e vai tomar esse raio-x e você vai ficar bom. Isso não parece uma tolice? Verdade. É uma tolice. Mas era isso que Israel estava fazendo, porque a lei é um raio-x, a lei é uma chapa dizendo como é que estava o nosso coração, o nosso pecado. E aí os judeus pegaram esse raio-x e estavam querendo
serem curados do seu mal, do seu pecado, através do raio-x que era a lei, né? Então, em vez de eles tomarem um remédio, que é Jesus Cristo, eles queriam ser curados através do quê? Através do raio-x que apenas estava mostrando que eles estavam defeituosos. Então, a lei, estou dando esse exemplo, que ele é bem claro, que a lei é o quê? É como um raio-x, ela revela o teu coração, ela diz mais claramente, olha, você está doente, você precisa de um remédio. E qual o remédio que você precisa? O remédio se chama Jesus Cristo. Esse é o remédio que nós precisamos. Verdade. Então, e dentro disso daí, né, que você já vai ver que, só complementando, a lei ela não foi dada para curar, né? A lei não foi dada para curar nem para salvar. Ela foi acrescentada por causa da transgressão, para que ficasse claro que eu e você estamos doentes e precisamos de um Salvador. E dentro disso, dentro do versículo 19, que você diz que a lei ela é para caracterizar a transgressão, e a lei ela é provisória. A lei ela é provisória. Então, a lei ela vigora nesse esquema até a vinda do quê? Do descendente. Então, a lei ela não é algo que iria vigorar para sempre. Ela tinha um prazo de validade, né? Então, ela só ia vigorar até a vinda do descendente. E o descendente já veio, que é Jesus Cristo. Então, a lei aí acabou de vigorar. E o segundo que você já entrou, pastor Jario, que é a inferioridade da lei comparada com a promessa, né? Você já leu esse daí, né? Texto Está no 19. Está no 19. Já leu. Só para ratificar mais um pouco, a inferioridade da lei comparada com a promessa. Porque a promessa ela foi promulgada pelos anjos. Abra aí para mim em Deuteronômio 33:2, por favor, pastor Jario. Deuteronômio 33:2. 33, 12. 2. Vem para a gente. Diz assim: Ele disse: O Senhor Deus veio do Monte Sinai. Ele surgiu com o sol por cima de Edom. Monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. Só até aí. Então, esse versículo diz que quando Deus veio ao Monte Sinai trazer a lei, os anjos estavam com ele, né? Então, o que Paulo vê aí, né? Porque Paulo ele vai traduzir esse texto, né? Então, Paulo diz que foram os anjos que pegaram as tábuas escritas por Deus e entregaram a Moisés, né? Então, o ponto é isso. Os anjos, Deus escreveu as tábuas com o dedo dele e entregou para os anjos, e os anjos entregaram para Moisés. Lá em Hebreus capítulo 22 também, capítulo 22, Hebreus 2:2, Hebreus 2:2 vai falar sobre isso também. Lê aí, por favor. Capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Então, um ponto aí que eu quero pegar é que está falando de novo, a lei foi dada pelos anjos. Então, os anjos intermediaram. Então, os anjos deram a Moisés e Moisés deu a lei ao povo. Então, isso faz com que a lei ela seja inferior, porque a lei ela foi promulgada por meio de anjos e dada por meio de um mediador que era Moisés. Agora, a promessa feita com Abraão, Deus apareceu a Abraão em pessoa,
não teve nenhum intermediador. Então Deus apareceu em pessoa para Abraão e fez a promessa para ele. Então não teve nenhum intermediador. Então isso faz com que a lei ela seja inferior com a promessa. Só que quando fala de lei, nós temos que separar as leis. Quais são as leis que são cumpridas em Cristo? Todas aquelas leis cerimoniais, das festas, dos rituais, porque os 10 mandamentos não foram anulados. Jesus vai falar assim: olha, até que tudo seja consumado, não passará nenhum tio, não cairá nenhum tio. Quer dizer, nada do que está escrito, que são as leis eternas que revelam o pecado, ela continua atuante. Haja visto os 10 mandamentos, que é o central. Então, quando ele fala do cumprimento e há um questionamento dos judeus, dos judaizantes ali, é justamente esse. É que Paulo ali falava assim: olha, foi encerrada toda esse ritual que tem que seguir, de circuncisão, de festa, de primícia, de tabernáculo, de colheita, todas essas ordenanças aqui, elas foram encerradas, foram concluídas. Jesus veio e cumpriu todas elas. Eu queria só fazer citar algumas referências para ficar mais claro, que diz assim, ó, aqui com relação a essas leis. A lei moral eterna é aquela que existia antes da entrada do pecado, e ela foi resumida ali, colocada à disposição do povo nos 10 mandamentos, e foi colocado dentro da arca. Essa foi dada por Deus, escrita pelo próprio Deus. A lei cerimonial, ou as ordenanças, ela foi escrita num livro e colocada ao lado da arca. Aí onde simboliza, que o irmão Lamarck já colocou bem, a transitoriedade, que era uma lei, a referência ao descendente, a promessa. Então essa lei ela foi colocada fora, e aí nós temos alguns textos, e tinha ainda a lei civil, que nós fizemos menção. Então, como saber distinguir isso? Eu falo assim, as duas leis, tanto a eterna quanto a cerimonial, foram dadas por Deus. A lei civil foi tolerada, como já foi dito. Só a lei eterna, ela está dentro, e essa lei, ela é colocada na mente do ser humano, que é o senso de você entender, saber aquilo que é certo e que é errado. Paulo vai escrever aos Romanos, ele vai falar: olha, ninguém será justificado, porque a criação já testifica dessa grandeza, dessa posição de Deus. Então todo mundo nasce com senso moral, pastor? Todo mundo nasce com senso moral. E às vezes a diferenciação é dessa questão da lei. Então o que vai... Ele, porém, respondendo, disse: não tens lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, isso aqui é Jesus respondendo, mostrando que não há um conflito em relação à lei. Aí ele fala assim: não são mais dois, mas só uma carne. Portanto, o Deus que a juntou não separa o homem. Aquilo que Deus juntou, o homem não vai separar. E onde está a diferença da lei? Aí disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. E é o que Jesus vai estar falando. Não é que Jesus está permitindo. Jesus falou por que foi dado, por causa da dureza do coração deles. Então, como saber então se uma lei é civil, cerimonial ou eterna? Aqui nós temos algumas orientações.
A lei cerimonial, ela foi escrita num livro por Moisés e posta do lado da arca. Onde está escrito isso? Deuteronômio 31, 24 diz: E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, das leis que ordenava todo aquele cerimonial, todo aquele ritual, todas aquelas abstinências que o povo de Israel tinha que estar, para que pudesse continuar no caminho ou na orientação do propósito maior de Deus, que era Cristo. Então ela foi colocada do lado da arca da aliança, enquanto que a lei eterna, Êxodo 31, 18 diz: Se Deus Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Deuteronômio 10, 5 diz: E pus as tábuas da arca que fizeram, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Então, a pedra aqui, ela traz um simbolismo de eterno, né? De duradouro, de algo permanente, enquanto que a outra foi colocada fora, justamente simbolizando a questão da sua transitoriedade, da sua referência à promessa. E nós temos vários textos bíblicos quando fala que a lei eterna, ela é proferida por Deus, a lei cerimonial, ela foi proferida por Moisés. Isso é Levítico 1, o verso 1 e 2. Também a lei eterna foi escrita por Deus, a cerimonial por Moisés, a eterna de pedra, onde tem esse simbolismo, a outra escrita num livro, a eterna entrega por Deus a Moisés, a cerimonial entrega por Moisés aos levitas, né? Colocada dentro da arca, a outra foi colocada fora da arca. Uma mostra a eterna mostra o pecado, e aí eu faço referência aqui a Romanos 7, 7, que diz: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então a lei, ela veio para revelar que o homem necessitava de salvação, e a salvação estava em quem? Na promessa, que era Jesus Cristo, descendente, né? E as ordenanças, elas prescrevem, então ela oferta para o pecado. Então por isso que tinha toda aquela questão do sacrifício, do sangue, do ritual lá no tabernáculo, quando as pessoas se apresentavam, então faziam o sacrifício, então mostrando que aquilo era transitório, era um tipo, né? Você cobria o pecado diante de Deus. Mas a lei eterna não. A lei eterna, ela mostra o pecado. A lei eterna, sua transgressão é pecado. Nas ordenanças, nem sempre. Efésios 2,15 diz assim: Na sua carne desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, repare na palavra ordenança, coisas que você era obrigado a fazer, que agora não mais, através do cumprimento de Cristo. Essa passagem que você está lendo, pastor Jaril, ela traz justamente o segundo propósito da lei que nós estamos vendo. Qual o primeiro propósito da lei? Só para você organizar, né? A lei, ela foi dada para caracterizar a transgressão. Essa é a primeira. E essa lei, né, ela é provisória, e ela é inferior à promessa, porque ela foi dada por meio de anjos e um mediador. E o segundo propósito da lei é colocar todos debaixo do pecado, encerrar, é o que o texto fala aqui, o versículo 21 de Gálatas, capítulo 3, vai falar, capítulo 21 e 22, né, vai falar que a lei, ela serviu para encerrar todos os pecados. Então, o que
você estava falando, que a lei não é contra a promessa de Deus de forma alguma. A lei não é contra a promessa de Deus, mas ela tinha um propósito para vir, que era encerrar, né? Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria procedente da lei, né? Se os homens não tivessem pecado, a salvação seria por mérito. Então, como os teólogos dizem, né? Os teólogos chamam o pacto de obras, que o único ser humano que poderia ser salvo através de obras seria quem? Quem é que seria? Seria Adão, né? Porque se ele obedecesse ali, se ele fizesse ali o que os teólogos chamam de o pacto de obras, ele seria salvo pela aquela obediência dele, né? De fazer, de estar ali. Mas quando Adão pecou, o pecado veio e ele diz, encerrou todo mundo debaixo do pecado, né? Paulo vai na sequência do texto falar justamente isso. Sim. Foi encerrado tudo Foi debaixo encerrado tudo. Quer dizer, o pecado escravizou toda a humanidade. Então o pecado, ele vai escravizar todos nós. Então todos nós já nascemos pecadores. Então a lei, ela fechou, ela encerrou todos debaixo do pecado. Então não tem mais nenhuma escapatória. Não tem como eu dizer, olha, eu estou livre do pecado, né? Então eu posso ser salvo por meus próprios méritos, né? Não tem como sair. O único modo que nós temos como sair desse sistema, desse esquema, né, maquiavélico aí, é o que? É através de Cristo Jesus. É Ele que vem lá, nos dá a mão. Mas como é que eu conheço Jesus? Através da lei. Da lei. Por isso a lei, ela não é enxotada, né? Exatamente. A lei, ela então, não é enxotada. Costuma falar assim, mas estamos vivendo no tempo da graça. É da graça? Porque nós, pela lei, não alcançaríamos a salvação. Sim. Isso é fato. Então, mas é através da lei que nós temos a grande revelação, que é Jesus. Romanos vai falar assim, que é a fé que gerará a salvação, é a fé gerada pela pregação da palavra, né? Não tem como fala assim, olha, se não há lei, não há pecado, né? Mas tendo a lei, ela vai estabelecer aquilo que é certo e que é errado. Então se eu obedeço, tudo vai depender da lei. Se eu cumpro a lei, eu vou ter favor dela. Se eu desobedeço, eu vou estar pecando. E aí só a graça de Jesus é que vai me livrar do julgamento dessa lei. Tem um texto bem interessante, gostaria que o irmão Lamarques abrisse ali, para a gente fazer menção dele, Isaías 42, 21, que vai dizer que parte do propósito da lei, a vinda de Cristo, foi para engrandecer a lei. Então o propósito de Jesus vir foi engrandecer Então, por quê? Porque é uma forma importante que ele fez, mostrando a intenção espiritual completa dos mandamentos de Deus, tanto através do seu ensinamento, como através do seu exemplo, da sua perfeição, da sua obediência, né? O exemplo perfeito que Jesus teve. Então ele vai, tanto que em alguns momentos, em alguns sermões, ele vai estar atribuindo a toda aquela mazela daqueles que se colocava como santo, obediente, enquadrado ali na sua santidade, por obedecer aquilo que estava escrito de forma friamente. Isaías 42, 21. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Então, ao mesmo tempo em que a lei vai colocar Jesus no seu local mais esplendoroso, Jesus também vai estar referendando e vai estar enaltecendo justamente aquilo que está estabelecido.
né? Só para nós já finalizarmos, terminarmos aqui, né, já estamos finalizando, tá bom? Então, primeiro, o propósito da lei, né, só para sermos didáticos. Qual o propósito da lei? São vários propósitos, a lei tem vários propósitos, mas nós estamos estudando esse texto em si. Revelação, né? Isso. A revelação da lei. Esse texto ele vai nos mostrar pelo menos 3 propósitos. O primeiro, a lei ela foi dada para caracterizar a transgressão. Este é o primeiro propósito, está aí do versículo 19 ao 20. O segundo propósito é para encerrar ou colocar todos debaixo do pecado, versículo 21 a 22. E o terceiro propósito, a lei serviu como o quê? Como um aio. O que é isso? Né? Aio. Aio no original significa pedagogo. Dá uma ideia de você conduzir uma criança, né? Daí a ideia que vem de mestre, né? Então o pedagogo da época de Paulo era geralmente um escravo que era esclarecido, um escravo que era culto, né? Então o seu senhor ele colocava o escravo instruído, um mestre, alguém de muita cultura, né? Então e encarregava os seus filhos, encarregava a educação dos seus filhos. E esse mestre era chamado de pedagogo, de aio, de auxiliar. Então ele era alguém que conduzia essas crianças. E ele era responsável pela tutela dessas crianças até que elas obtivessem a maioridade delas e elas pudessem caminhar pelos seus próprios pés. Então a lei, Paulo está comparando aqui com esse aio, com esse pedagogo. Então a lei é esse aio, é esse pedagogo que pega nas nossas mãos, né, que nos tutela, que nos protege, que nos vai guardar e vai dizer: olha, eu vou te conduzir até você chegar à maioridade, até a chegada do descendente, até você entender que a salvação ela vem por meio de quê? Do descendente de Cristo. Então a lei ela é um aio, a lei ela é um pedagogo, como o pastor Jair disse. A lei ela faz o quê? Ela nos leva até a Cristo. A lei ela serve para isso, para nos mostrar: olha, você está aqui e você precisa do Salvador. Aqui está o Salvador, aqui está Cristo. Então a lei ela mostra claramente. É isso que os apóstolos eles vão fazer. Você pode ver, pastor Jair, nos escritos de Paulo, nos escritos, né, de Pedro e nos outros apóstolos ou nos outros homens que andaram com os apóstolos, que escreveram. Você vê eles sempre indo lá no Antigo Testamento, fazendo referência e explicando o que aquilo significava, né? Então eles vão escrevendo e vão citando o Antigo Testamento. Aí eles dão a clareza. Então eles estão mostrando: olha, a lei ela serviu para isso. Então é esse pedagogo, é esse aio. Então a lei ela me leva até a Cristo, até o descendente. Como a gente está caminhando no final, eu gostaria de fazer leitura de algumas referências que tem tudo a ver com o nosso tema. A lei de Deus resume-se em amor. Não, mas como assim? Se ela não tem condição de gerar vida, mas ela é que conduz a vida, né? Primeiro, Mateus 22, o 37, 40 fala assim: Jesus amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse amarás o teu próximo a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então quer dizer, o resumo, o amor de Deus resumido ali. Como Jesus ajuda-nos a clarificar a nossa relação com a lei de Deus. Onde está isso escrito? Mateus 5, 17 e 18. Fala: não penseis que vim destruir. Em outras versões fala berrogar, né? Revogar a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem de todo, nenhum passará
da lei, de modo nenhum passará da lei um só i ou tio do que tudo, antes que tudo seja cumprido. Então, Jesus ele vai trazer essa clareza com relação à lei. Aí uma outra pergunta: a lei de Deus oferece direção? Na verdade, uma afirmação: a lei de Deus, ela oferece direção na vida, não justificando, ou não a justificação. Gálatas 2, 15 e 16 diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. É nosso dever obedecer à lei de Deus. Eclesiastes 12, 13 fala assim: este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é todo o dever do homem. Então, nós percebemos que a lei, ela nos ajuda a compreender a grandeza, a bondade e o amor de Deus. Então, a lei é que vai revelar a grandeza, a revelação dessas leis eternas. E nós podíamos fazer aqui qual a relação da lei e o pecado. 1 João 3, 4 diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. É necessário guardar os mandamentos? Se nós estamos no tempo da graça, é necessário. Tiago 2,10 fala assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos, porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, não cometeis adultério, mas é homicida, has tornado transgressor da lei. Então, a necessidade aqui que Tiago vai falar é que o homem ele será incapaz de cumprir todos os mandamentos, mas é um dever da igreja lutar em cumprir, em obedecer ao Senhor, a sua vontade. E aí é expressa em um sentimento de amor. Então, quando a Bíblia diz que no amor se resume toda a lei, é justamente isso, porque eu terei prazer em não falar mal do meu irmão, terei prazer em não testificar de forma mentirosa, eu não terei prazer em cobiçar aquilo que não é meu, eu não terei prazer na morte do irmão, eu terei prazer em adorar a Deus, em seguir as suas ordenanças, em estar na sua casa, em cultuar o seu nome. Então, tudo isso, a lei vai fazer-nos compreender. Então, podemos conhecer a Deus sem guardar os mandamentos? Aqui 1 João 2, 4, 6 diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então nós temos que guardar os mandamentos e lutar para obedecer. E se tropeçarmos em algum, a própria Bíblia diz que Deus é o advogado fiel que está pronto a nos levantar, reerguer, perdoar os nossos pecados e nos ajudar a ficar fortalecido nele. Então ele fala: é mentiroso e nele não há verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Então, a importância da lei. Então, resumindo aqui, Paulo falando, qual o propósito da lei? É o resumo que ele faz em Romanos. Diz que, aqui Romanos 23, 20 diz: portanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, irmãos, o tema era revelação, era do pecado, né? Das leis eternas. E o que Paulo vai trazer aqui é que a lei eterna, ela traz o pleno conhecimento do pecado. Amém, meus irmãos. Só para nós concluirmos aqui,
Só para nós concluirmos aqui, a conclusão da nossa revista, ela vai dizer o seguinte: Deus é misericordioso com o homem, mesmo este sendo um miserável pecador, pois jamais o deixou desamparado de providências para a sua relação, quer seja a consciência, a lei oral da era patriarcal ou a lei escrita. O Senhor sempre conduziu o pecador a entender que existia um plano no coração dele, em prol da salvação. Esse plano foi coroado com a morte e ressurreição de Cristo, para perdão dos nossos pecados. Amém? Então, Cristo, Ele é a nossa redenção. Então, não tente buscar a salvação, você que está nos ouvindo, não tente buscar a salvação por si mesmo, pelos seus próprios méritos. Pelos seus próprios méritos, ninguém será salvo. Se você faz algo de bom, é dádiva de Deus. Se eu faço algo de bom para alguém, se eu faço algo nobre, isso vem primeiramente de Deus. É a graça de Deus que vai me dar, né, esse impulso, que vai me dar essa benevolência para que eu venha fazer algo de bom. Então, que nós possamos entender que a salvação, ela vem de Deus. A salvação, ela não vem por nada que eu faça ou que eu venha fazer. A salvação não vem das minhas mãos, não vem das minhas obras. Daí a questão de que todos nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Tem um texto em Romanos que fala que ninguém vai chegar lá no céu e bater no peito. Eu fui salvo porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Não. Todos nós na casa de Deus, todos nós somos iguais. A começar do pastor, da criança mais nova, não interessa o que você faz. Se você está aqui, se você é salvo, levante a mão e agradeça a Deus, porque é graça e misericórdia de Deus. Não é nada por que você fez, nada pelo que você fez, não é pela sua beleza, não é pela sua inteligência, não é pela sua capacidade, mas é pela graça de Deus que Ele nos salva. Amém? Amém. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe aí a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por ter estado conosco mais uma vez nessa manhã, e que você possa colocar essa palavra em prática, tá bom? Que você possa ter aprendido, né, a essa palavra nessa manhã. E logo mais às 18 horas nós estaremos com o nosso culto presencial aqui na nossa igreja Dex. Se você pode vir para a igreja, venha cultuar a Deus conosco. Nós estaremos com o culto na liderança dos jovens, tá bom? Hoje à noite. Então venha cultuar a Deus. E eu quero dar um aviso também, antes de nós terminarmos. Nós, por enquanto, estamos somente com a nossa aula, com a nossa EBD online. Mas nós estaremos voltando com a nossa EBD presencial, tá bom? Nós estaremos voltando com a nossa EBD presencial. E qual a data que nós estaremos voltando? Então, os irmãos que estão nos assistindo, nós estaremos voltando dia 8 de novembro, tá bom? É o segundo domingo do mês de novembro, tá bom? Porque esse domingo agora, que nós estamos aqui agora, é o último domingo de novembro. O próximo será um feriado prolongado, e muita gente vai querer viajar, tá bom? Então, no segundo domingo de novembro, ok? Dia 8 de novembro, nós já estaremos com a nossa EBD presencial. Então, eu quero convidar você que está nos assistindo, coloque na sua agenda, venha cultuar conosco. E nós não estaremos mais transmitindo a EBD online. Nós estamos transmitindo hoje, este domingo, e domingo que vem também nós estaremos transmitindo. Domingo que vem será a última EBD online. Depois, no dia 8 de novembro, nós estaremos já com a nossa EBD presencial, tá bom? E nós queremos ver você aqui conosco, adorando, aprendendo a palavra de Deus mais uma vez, tá bom? Então, vamos orar para terminarmos. Pai amado, Deus poderoso, obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado por essa palavra, Senhor.
Obrigado pela vida do pastor Jaril, que esteve aqui conosco. Que o Senhor venha, ó Pai amado, aplicar essa palavra, ó Pai amado, no coração de cada um. Que nós possamos entender que somos, ó Pai amado, ó Pai, salvos não por nossos méritos, mas por Tua graça, que merecemos da Tua misericórdia, Senhor. E que toda a honra e que toda a glória é dado a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Fique na paz de Cristo. Até mais.